Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa e hoje vamos falar sobre os desafios da alimentação infantil. A alimentação é um dos requisitos para um crescimento contínuo e para uma vida saudável de uma criança. Essa etapa começa a partir da amamentação do recém-nascido e continua na introdução de novos alimentos a partir dos 6 meses de vida. É importante que os pais tornem prazeroso aos filhos o consumo de alimentos saudáveis. Todos os elementos da alimentação combinados de maneira balanceada, eles promovem um excelente rendimento para a maturidade física e psicológica da criança. Vamos saber de que forma isso é possível com a ajuda das nossas convidadas. Hoje aqui no nosso programa vamos conversar com a doutora Carolina Toscano, ela que é gastropediatra, vai trazer muitas dicas daqui a pouquinho no nosso programa, como também a Amanda Guimarães, ela que é nutricionista infantil. Daqui a pouquinho as duas vão trazer várias informações sobre o tema. A gente lembra você que está em casa, hoje é terça-feira, tem receita do dia. Daqui a pouquinho a gastrônoma Luciana Luna, ela chega com uma informação muito importante. Ela vai trazer uma receita muito prática. Biscoito de banana e aveia. Ficou curioso? Deu água na boca? Então segura um pouquinho que daqui a pouquinho a gente vai trazer essa receita saudável e mais do que especial. Agora a gente abre o espaço aqui do programa para você participar com a gente, para você interagir. Vamos lançar a nossa enquete porque queremos fazer sim uma pergunta a você que está em casa para você ligar para a gente e responder a enquete do dia. Hoje a pergunta é a seguinte, olha só, queremos saber se você que está em casa, você tem dificuldades em estimular uma alimentação saudável para os seus filhos? Liga para a gente, participa aqui do nosso programa, 3424-1977, é a nossa linha interativa, está ativa para você ligar para a gente participar. Também você pode ligar no 3424-1547. São 2 números disponíveis, você liga, participa, responde nossa pergunta, deixa também sua dúvida sobre o assunto. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. O WhatsApp também já está disponível, 99209-4819. 99209-4819, está aqui o WhatsApp, você manda sua pergunta e a gente repassa daqui a pouquinho para as nossas convidadas. Fanpage do programa também já está aberta para você participar com a gente. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço também na internet para você interagir, mandar seu depoimento, escrever uma frase. Essa frase pode passar aqui na nossa telinha no decorrer do nosso programa. Temos muitas dicas para você, papai, você, mamãe, que tem dúvidas sobre a alimentação do seu filho. Agora a gente vai ampliar aqui a nossa conversa. A partir de agora, vamos acompanhar uma reportagem muito especial. Ela fala sobre a importância do aleitamento materno. Então, você que está em casa, papai e mamãe, tem dúvidas sobre aleitamento materno? Daqui a pouquinho, nossas convidadas também vão trazer dicas sobre a importância do aleitamento. Mas agora, tem uma reportagem muito especial. Acompanhe! O leite materno é o alimento mais completo para os primeiros meses de vida e deve ser alimentação exclusiva até os 6 meses do bebê. A Organização de Saúde recomenda aleitamento exclusivo até 6 meses e nós introduzimos outro tipo de alimento que é frutas, verdurinhas machucadas. Esse aleitamento vai até 2 anos de idade. A nossa Organização de Saúde recomenda isso. A orientação da coordenadora de pasteurização do Banco de Leite Humano da maternidade Professor Bandeira Filho, no bairro de Afogados, é parte da atuação da unidade como referência municipal na orientação às mães sobre a importância do aleitamento materno. Ela explica que toda mulher tem capacidade de amamentar o seu bebê, se tiver apoio e orientação adequada. 70% do leite humano é formado de água. Ele reduz em 13% a mortalidade materna, o risco de ter diarreia, o risco de ter alergia respiratória das crianças. A unidade é a única das 4 maternidades da rede municipal que tem banco de leite e recebe mães com excedente para a doação. Esta semana, junto à Semana do Bebê do Recife, a campanha de doação de leite materno ganhou reforço e tem até slogan: "Doe leite materno, alimente a vida". A gente aproveita a Semana Municipal do Bebê, que coincide com a nossa Semana Nacional de Doação de Leite, para fazer uma mobilização das pessoas em estarem tanto recolhendo vidros como fazendo doação de leite humano para a nossa maternidade. A doação é importante para a manutenção do estoque que está baixo,
já que o leite é utilizado por bebês com baixo peso internados na unidade de terapia intensiva. A gente tem um estoque hoje suficiente, mas a gente sabe que assim, é sempre preciso ter mais. O estoque ele é baixo, né? No momento não está faltando, mas é importante as pessoas doarem, porque a gente não só é referência para o nosso serviço aqui, a maternidade, como para outras maternidades da cidade do Recife. Qualquer mãe com excedente pode fazer a doação presencialmente ou ligar para a unidade a fim de receber orientação sobre a retirada correta. O número da maternidade Bandeira Filho é o 3355-2235 e o banco de leite funciona 24 horas desde 2009. Segundo a diretora da unidade, qualquer pessoa também pode doar o recipiente de vidro, desses de café ou maionese, que sejam assim, transparentes e tenham tampa rosqueável de plástico. Eles são usados para o armazenamento do leite pasteurizado. As mães elas podem tanto vir aqui na maternidade para fazer essa doação, como elas podem ligar, né, para o nosso telefone para receber toda a orientação de como ela fazer essa coleta em casa também. A gente pede, né, a toda a população, as escolas que se mobilizem, a vizinhança, para que façam essa coleta de vidro. É importante que o vidro ele seja transparente, que seja rosqueado e tragam para o nosso serviço para a gente fazer o estoque do nosso leite materno. Só trazer na maternidade. Lembrando que o nosso banco de leite ele funciona 24 horas e aí a gente está aberto para receber toda a doação. A amamentação e doação de leite humano fazem parte das temáticas e atividades que estão sendo discutidas na 5ª edição da Semana do Bebê do Recife, que gira em torno do tema Alimentar o Presente é Cuidar do Futuro. Essa parceria da Semana do Bebê é com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E o tema central discutido em todo o mundo é a questão da alimentação. E na primeira infância o leite materno faz toda a diferença. Nos primeiros 6 meses ele é feito exclusivamente. É preciso garantir o direito que as crianças amamentem também para além desse período, né, pelo período de até 2 anos ou mais, se for o caso. Mas sempre lembrando que o leite materno tem todos os componentes nutricionais, proteínas, calorias, gorduras, todos os nutrientes, vitaminas e até a vacina natural que o leite materno fornece para garantir a alimentação do bebê é um componente fundamental desse cuidado com a primeira infância. Esse leite que você produz em excesso, né, pode servir às crianças que estão precisando, enquanto você tem sobrando, tem algumas crianças que precisam sim de sua ajuda, então você pode doar esse excedente, você pode ligar para a Maternidade Bandeira Filho, o telefone mais uma vez, a gente lembra você que está em casa, 3355-2235, 3355-2235, além do leite materno, né, excedente, você também pode doar os potes de vidro para o armazenamento desse leite materno. Vimos que é muito importante e estimular essa amamentação exclusivamente até os 6 meses de vida. Tem proteína, tem muita coisa, né? Inclusive, nos primeiros dias tem o colostro, é assim que se fala? Isso. Aprendi direitinho, não foi, doutora? E é muito importante que esse bebê tome, né, esse colostro, porque vai reforçar, vai influenciar a imunidade, vai influenciar o quê nessa criança, doutora? O colostro, ele é um alimento que ele é riquíssimo nessa questão da imunidade, cheio de imunoglobulinas, então essa questão de ser uma vacina natural, ela é correta. Através do aleitamento materno, você já tem as primeiras defesas da criança sendo estabelecidas via alimentação. E por isso que é tão importante. Nas UTIs neonatais, a gente encontra bebês prematuros que se beneficiam, às vezes, de uma gota, que é o colostroterapia. Então, às vezes, a mãe se queixa de que não tem uma produção tão farta, mas aquele pouco que ela produz já é uma coisa muito boa para o seu bebê. Mesmo que ela precise complementar por alguma situação adversa, mas aquele pouquinho que ela está produzindo ali vai ter muito benefício para a sua criança. Tem alguns alimentos que podem contribuir para melhorar, né, o funcionamento dessa amamentação, para que ela tenha mais leite na prática? A primeira questão é ver se realmente ela tem uma baixa produção. A melhor maneira de você avaliar isso é avaliar o bebê. Então, se é uma criança que vem ganhando peso regularmente, então o leite que ela produz já é o suficiente para ele engordar e para ele ganhar peso e ficar bem nutricionalmente. Caso isso esteja fugindo do normal, é possível que tenha um baixo fluxo, a criança não esteja sugando bem, esteja, de repente, dormindo muito ao seio. Então, são várias questões que a gente pode ver. Em relação à alimentação materna, tem muitos mitos e verdades em relação à dieta, em relação a medicações, mas, de maneira geral, o que tem de comprovação é descanso, que é uma coisa muito difícil nesse momento de puerpério, e boa ingesta de líquidos. Então, bastante água para essa mãe, tentar descansar um pouco e o melhor estímulo que é a sucção do bebê no peito.
Com isso, ela vai ter uma boa produção de leite e o bebê vai ficar saciado e vai crescer bem. Excelente explicação, excelente dica. Daqui a pouquinho vamos trazer muitas outras dicas também com a Amanda, né, que é nutricionista, mas agora eu preciso pedir licença aqui às convidadas, porque a partir deste momento a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais dicas e informações aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre alimentação infantil. E a partir de agora, a Joyce Fernanda chega com as notícias da internet sobre o assunto. Olá, Joyce! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos. E olha, já que o assunto é alimentação, gente, eu ainda não sou mãe, mas pense numa fase complicada. Eu tenho muitas amigas que sofreram bastante na hora de fazerem a inclusão dos alimentos na dieta dos filhos bebês. E pensando nelas e em muitas mamães espalhadas por aí, eu fui pesquisar. E olha só o que eu encontrei. Uma matéria do Estadão que diz assim: a importância de uma alimentação saudável na infância. Nela temos a confirmação. Nem todos os alimentos agradam ao paladar dos pequenos. E a reportagem continua e nada de consolo. À medida que eles crescem, tendem a ficar mais seletivos. Mas eis que surge um incentivo. Especialistas ressaltam a importância dos pais não desistirem de oferecer alimentos, incluindo aqueles que os filhos não gostam. O texto também traz a necessidade dos pais serem exemplos para as crianças, mantendo uma alimentação adequada, comendo frutas, legumes e verduras. Agora vem cá, quer uma dica para despertar o apetite da criançada? Faz um prato colorido. Além de ser algo lúdico, vai ser divertido e você ainda vai garantir um maior valor nutricional aos pratos dos pequenos. Você já fez esse tipo de prato para os filhotes? Conta pra gente então, manda as fotos nas nossas redes sociais, eu quero ver, tá bom? E aí a gente volta com você, tá, Valdson? Até a próxima. Até a próxima, Joyce Fernanda. A gente também fica aguardando, né, essas mamães e papais mandarem essas fotos com os pratos coloridos e divertidos no nosso WhatsApp 992094819. Você pode mandar o prato da refeição do seu filho. A gente lembra, né, a Joyce Fernanda, ela disse que ainda não tem filho, mas tá esperando o momento certo, né, Joyce? Pelo menos já está à frente de mim, você já está casada. Ainda vou casar, vou ter meus filhos também, tenho sobrinhas e quando eu tenho dúvidas também, eu acesso lá a internet, pesquiso algumas coisas e repasso as informações para minha irmã. É importante, muito importante essa troca de informação. A Joyce disse que com as amigas, né, ela nota uma certa dificuldade por conta dessa seletividade alimentar, que é fato. E para as crianças, essa seletividade, acho que de um alimento muito comum ser seletivo é o feijão. A criança às vezes estranha, né, a forma do feijão. Seria a queixa mais comum lá nos consultórios, os pais precisando introduzir o feijão com arroz ali no almoço e a criança não aceita de forma alguma. É uma queixa comum. Como é que faz, Amanda, para minimizar isso? Pode ser o feijão, pode ser qualquer outro alimento também. Mas a questão é variar, né? Então, às vezes, a criança pode rejeitar o feijão preto, mas a gente pode tentar o feijão branco, o feijão verde, uma caça, o marrom. Então, a gente pode ir tentando variar a alimentação dessa criança para não ficar somente em uma forma de apresentação. Será que fazer uma preparação diferente, levar a criança para ajudar no preparo, cortar uma verdurinha junto com os pais, colocar na água para cozinhar? Será que isso vai aproximá-la um pouco mais e isso pode fazer com que ela aceite um pouco melhor também o alimento? Para reforçar aqui o nosso bate-papo, a gente separou algumas dicas. Vamos mostrar aqui alguns tópicos, são estratégias para uma boa alimentação. Com esses tópicos, vocês vão dizendo para a gente como é que se coloca isso em prática, porque fácil, desde o começo do programa a gente viu que não é, mas é possível sim, com um pouco mais de dedicação e atenção. Então, o primeiro ponto que mostra aqui é o papai e a mamãe, né, dar exemplo na alimentação. Se você quer ter uma boa alimentação, que seu filho tenha uma boa alimentação, dê o exemplo, mostre que você também tem essa preocupação, que você é saudável. Acho que convence mais, né, o exemplo do que a fala do pai e da mãe. Isso. Para as crianças, nada melhor do que seguir os pais como exemplos. Isso daí para tudo. Para a questão de educação e nada mais também como a questão da alimentação. Então, se você vê o seu pai tomando um refrigerante, por que você vai comer uma fruta?
fica difícil fazer essa cobrança para uma criança tão pequena se na mesma mesa não é ofertado para ela a mesma coisa. Então, quando o pai e a mãe estão ali seguindo o exemplo e comendo salada, comendo frutas, tendo um cardápio que seja um cardápio bem equilibrado nutricionalmente, fica mais fácil da criança seguir esse exemplo e incorporar isso naturalmente na dieta dela. Próximo tópico, vamos seguir aqui trazendo outra dica, né, para a criança ter uma boa alimentação. É que você, papai e mamãe, faça ali da refeição um momento muito especial. De que forma eu faço esse momento ser especial? Primeira coisa é evitar distrações, não é? Então, hoje em dia, a gente vai muito sentar numa mesa, já leva celular, tablet, vai alguma distração, a televisão ligada, e aí a gente precisa evitar ao máximo essas distrações que possam desviar a atenção da criança no momento da refeição. Eu costumo dizer que momento de refeição é um momento de amor, de união, de prazer, de estar junto. Então, é um momento sagrado, é um momento de estar em família. Então, é importante que todos se unam, conversem entre si, mas que não tenham outras distrações, porque isso pode ajudar também e facilitar que a criança se aproxime mais do alimento. Pega todos os celulares ali da casa, coloca em um cômodo bem distante para aquele momento ser um momento mais do que especial. Exato. Porque tem papais e mamães que falam, minha criança só se acalma para comer quando ela está assistindo algum vídeo no celular. Isso é uma distração e pode prejudicar, né, essa boa alimentação. E aí volta a questão do exemplo. Se o próprio pai e a mãe também estão usando o celular no horário da refeição, por que a criança não vai usar o próprio tablet e ver o desenho dela? Isso, exato. São hábitos de vida da família que precisam ser modificados. E esses hábitos a criança vai levar para o resto da vida. Sim. Vai se reproduzir, vai virar um ciclo e nunca vai ter um fim esse ciclo, né? Vai ficar sempre de geração em geração esse comportamento que deve ser ao máximo evitado. Próximo ponto fala sobre trazer, né? Fazer esses pratos variados e saudáveis também. Isso é importante. Entre esses pratos variados também entra o que a Joyce Ferranda falou na notícia da internet. Fazer um prato mais colorido, fazer alguns animais ali no prato. Isso também faz parte desse momento de variar esses pratos. Sim? Com certeza. Fazer um prato que seja mais atrativo, colorido, colocar alguma coisa mais lúdica para a criança. Se ela de repente não gostou de algum preparo, tentar variar um pouquinho dessa preparação. Se não gosta de um alimento cozido, tenta fazer ele no forno, tenta fazer ele de uma outra forma, de um bolinho. E aí vai variando usando a criatividade. A internet tem um monte de receita saudável. Pode também procurar nossas amigas nutricionistas que estão bolando vários cardápios e aí tem essa estratégia como uma grande aliada. Geralmente as mamães elas compartilham, né? Principalmente nas redes sociais. Além de vocês profissionais da saúde, as mamães têm, né, esse prazer em divulgar para que outras também façam e dá certo. Não, é bem interessante, eu acho bem legal e é bom estimular isso. Muitas mães, elas hoje em dia sempre estão publicando receitas, até elas escrevem livros de receitas. Então isso é bem interessante porque elas não ajudam somente as outras mães, até nós mesmos profissionais de saúde, que precisamos indicar dicas de livros, de receitas, que são tão importantes, né, para estimular a criança a comer. Então é bem interessante isso. Interessante também a próxima dica que complementa, né, uma que a gente já trouxe. Criar um ambiente ideal para as refeições é aquela preocupação, né, de fazer essa refeição também um momento muito especial. Isso. Né? Também fazer com que essa criança participe da montagem da mesa, seria criar também esse ambiente mais atrativo? Exato. Isso. Para as crianças maiores, eles já podem participar dessa montagem, né? De levar o prato e também da retirada do prato. Isso você está ensinando para a sua criança um bom hábito de vida. Mas também dessa criação de um ambiente ideal para as refeições é de você não fazer desse momento um momento traumático. Falar que a comida é boa, não virar uma coisa de forçar a criança, porque senão ela vai entender que aquele momento ali é um momento de estresse, de tensão, e ela vai levar aquele momento, aquela sensação para os alimentos. Isso não vai ser uma coisa boa. Então, tentar essa harmonia no momento da refeição é uma excelente estratégia para que dê tudo certo durante as refeições. Vamos à próxima dica. Outro ponto importante para você montar essa estratégia para uma boa alimentação. Vamos seguir aqui com a próxima informação para você que está em casa. Olha só, na sequência, convidar as crianças para ajudar no preparo também da comida. Foi o que a gente falou no começo do programa, né, Amanda? Exato. Ela não vai pegar, né, na faca, nem vai ao fogão para fazer aquela alimentação. Pode ajudar pode ajudar a quebrar um ovo, lavar uma fruta, descascar com a mão alguma frutinha, alguma verdura, um legume. Então, pode ajudar de uma forma mais segura.
E vocês prezam muito isso também, né? A criança sentir a textura do alimento, né? Exato. Permitir. Algumas pessoas interpretam como uma brincadeira, mas não é. Tem um aprendizado ali naquela Sim, com fase que a criança certeza. pega o alimento, às vezes se suja toda, né? Às vezes dá o alimento, a criança se suja toda. É importante que esse contato aconteça. Sim, uma coisa que também pode ser interessante, Valdson, é você convidar a criança também para participar da feira do supermercado. Uma vez que a criança conhece como as frutas são in natura, os legumes, ela cria menos aversão àquilo. Ela entende que as folhinhas, que o verde não é uma coisa estranha, vira amigo dela. E aí ela não vai catar e não vai separar no cantinho do prato aquele elemento. Ela pode escolher, pode pegar, colocar no saquinho. Então, ela já vai estar ali se envolvendo com o alimento e levar para casa para o preparo. Interessante. Desse preparo a gente fala aqui, né? Enquanto estiver preparando a comida, não oferecer para a criança enquanto não pedir. Como é que a gente poderia explicar isso? Não oferecer a comida enquanto a criança não pedir. Bom, como a gente já tinha conversado antes, a criança ela tem essa questão da autorregulação. Então, a gente tem que entender os sinais de fome e saciedade que eles estão trazendo para nós. Muitas vezes a gente impõe que a criança tenha que comer determinada quantidade ou em determinado horário. De repente, você preparou um prato e ela só vai querer comer daquela porção que você preparou 2 colheradas e ela vai ficar satisfeita com aquilo. Mas você tem uma meta de que ele raspe o pratinho. E é isso que essa estratégia da uma boa alimentação está dizendo, né? Se ele está com fome, ele vai pedir comida. Você vai dar comida para ele, se for o horário da refeição. Mas, se ele não está pedindo, espera, quando for o horário da próxima refeição, ele come. E está tudo certo. Tudo em ordem. Nada errado. Tudo controlado. O próximo tópico fala sobre colocar orgânicos e também integrais nesse cardápio. É uma forma de estratégia, né, para ter uma boa alimentação. Os orgânicos, para evitar o contato quanto mais cedo, né, evitar esse contato com agrotóxico, melhor. Ou que nunca aconteça esse contato. Mas é quase impossível, né, Amanda? Hoje em dia é um pouco difícil, porque grande parte dos alimentos que nós consumimos, eles têm essa adição de agrotóxicos para aumentar o tempo de vida do alimento, evitar o contágio de pragas, né, e que não se perca a produção desses alimentos que são produzidos. Então, o que a gente recomenda é que o máximo que a família conseguir comprar e consumir de alimentos orgânicos, melhor. Se não conseguir comprar orgânicos, porque não tem feira perto de casa, porque não conhece um local, interessante é que lave bem, higienize bem esses alimentos, retire parte das cascas, que é onde fica a maior concentração desses agrotóxicos. Existem também sites que colocam lá os locais de feiras agroecológicas, que podem também ajudar as famílias a localizar as feiras mais próximas, que elas possam ir comprar e adquirir esses alimentos. Estratégias lançadas para você, papai e mamãe, colocar em prática, você com certeza, né, num curto espaço de tempo, vai estar agradecendo aqui as nossas convidadas por essas explicações. Temos muita gente querendo participar aqui no nosso bate-papo, já vamos ampliar aqui a nossa conversa, vamos começar a repassar algumas dúvidas. Estão chegando aqui várias perguntas. A primeira é da Elisandra Nunes, ela que mora em Jaboatão, e ela tem 2 dúvidas. A primeira, vou ler agora. Ela diz que tem um bebê de 4 meses e ela diz que vai voltar a trabalhar quando ele completar 6 meses. A primeira dúvida dela é: a introdução alimentar deve acontecer antes dos 6 meses? Ou seja, pode ser um mês antes ou a partir dos 6 meses exatos? Como é que a gente explica essa primeira dúvida? Ela vai precisar voltar e, pelo que ela falou, daqui a um mês, antes da criança completar os 6 meses. Essa é uma aflição de muitas mães, né? Quando retornar, será que eu posso começar a introduzir os alimentos antes, precocemente? Mas o que a gente recomenda é que, se possível, fique amamentando exclusivamente até os 6 meses de vida e, a partir dos 6 meses, começar a introduzir os alimentos. É importante saber com quem essa criança vai ficar, se com alguém da família, se um berçário, uma creche, porque tudo isso vai influenciar esse momento da introdução dos alimentos. Então, o ideal é que aguarde os 6 meses para começar a introduzir esses alimentos e, se for necessário fazer alguma introdução precoce, que não seja tão precocemente, para que a gente aproveite todos os benefícios do aleitamento materno exclusivo por esses 6 primeiros meses de vida. A segunda dúvida agora da Elisandra, né? Ela quer saber o seguinte: ela pretende continuar amamentando essa criança. Qual seria o melhor horário para continuar amamentando? Ela disse que trabalha apenas no horário da manhã. Então, eu continuaria amamentando a partir da tarde e noite? Pode ser assim?
Livre demanda. O aleitamento materno continua em livre demanda. E durante a introdução alimentar, ele continua sendo ainda o principal alimento da criança. Então, ela pode amamentar no horário que ela achar mais conveniente e que o bebezinho dela quiser. Ela pode também, né, ordenhar esse leite, deixar durante o horário da manhã quando ela está ausente, quando ela voltar. Isso, exatamente. Fazer a amamentação então, normal. é livre demanda, ela pode amamentar antes, durante, após a refeição. Então, o leite materno continua sendo a principal fonte de alimentação para o bebê, mesmo quando ele completa 6 meses de vida. A gente está falando muito aqui sobre a introdução dos alimentos a partir dos 6 meses, mas é importante saber que até 1 ano de vida, o leite materno ainda é a principal fonte de alimento para o bebê. Então, ele vai estar conhecendo os alimentos, mas o leite ainda é o que vai suprir a maior parte das suas necessidades. Então, ela pode amamentar em qualquer hora, não tem horário fixo, determinado, não. Ela vai amamentar. E pode ordenhar o leite, e para isso ela pode ir a um banco de leite, pegar todas as dicas, o passo a passo, de como ordenhar de forma mais segura para deixar o leite para o bebê. Vamos a mais participações. Agora tem a mamãe Patrícia, que mora em Jardim Piedade. Ela gostaria de saber o seguinte, quer saber se pode tirar da filha dela o peito, pois a filha dela mama ainda, mas come comida de panela, né? Não muito, ela come pouco, mas come. Ela não toma mingau e tem 10 meses de vida. Ela sempre acorda à noite, aí fica difícil para mim. Estou emagrecendo bastante, a Patrícia está dizendo. A criança não gosta de tomar muita água, mas ela dá mesmo assim. Ela também não... Ela ama suco de acerola e maracujá. Posso continuar dando o suco de acerola e de maracujá? Ela fala que a preocupação é porque todo mês ela tem que ir no Hemop com a criança, né? E ela descobriu que tem anemia falciforme. Aí eu não sei se é ela ou a filha. Acredito que seja ela, né? Por conta que ela está se queixando que está fraca e que está tendo dificuldade em amamentar durante a noite, que é o horário que a filha acorda. Foram várias dúvidas. Primeiro, não gosta de água, mas mesmo assim continua. Saborizar a água pode ser uma forma de tornar essa água atrativa? É o primeiro ponto que a gente vai responder aqui para a Patrícia. Então, essa questão da água saborizada, eu não estimulo tanto para esses bebês menores de 1 ano, porque é interessante que eles conheçam os alimentos da forma mais natural possível, para se acostumar com a água natural como ela é. A questão de desmamar porque está cansada e está se sentindo fraca, está perdendo peso, é interessante, assim, a questão do desmame é uma decisão da mãe, é o do binômio mãe-filho, né? Às vezes o próprio bebê, ele já solta o peito e às vezes a mãe precisa tomar essa decisão por N motivos. E aí cada família é única, cada mulher é única, cada uma tem seu motivo. Então, é importante saber que o leite materno ele tem bastante água, então se a criança não aceita a água, o leite materno supre essas necessidades. Se ela está se sentindo fraca, não sei se é ela ou se é a criança que tem anemia falciforme, é interessante conversar com o médico, ver a questão de suplementações para ela que está amamentando também, porque às vezes ela se sente fraca, será que a alimentação está adequada? Será que ela também está se cuidando? Porque muitas vezes a mulher, ela supre as necessidades da criança, mas não pensa em si também, em se cuidar. Então, é importante que ela tenha toda essa avaliação também para que faça a melhor decisão para ela e para o bebê. A mãe precisa estar bem para que a filha esteja bem também, isso é muito importante. Exatamente. Suco de maracujá, que ela gosta muito de acerola, pode continuar no cardápio? E a outra observação que ela fez, né, em relação a essa questão, 10 meses, já posso tirá-la do peito? A gente respondeu o de 10 meses, né? Mas em relação ao suco, pode continuar? Maracujá e acerola? O ideal, na verdade, é que se evite os sucos nesse primeiro ano de vida. Não é que os sucos sejam grandes vilões, mas é porque a gente acaba não trazendo a criança para uma aproximação maior com o alimento. Então, a gente pode trazer um risco maior de cárie com o consumo de sucos, um maior risco de contaminação, porque existe uma manipulação maior do alimento. Então, é interessante que ofereça a fruta ao invés de ser o suco. Então, ela pode oferecer o maracujá, a parte do maracujá no meio, até com as próprias sementinhas lá na colher, para a criança comer. É interessante que seja mais dessa forma do que na forma de suco em si. Ela pergunta aqui também sobre emagrecimento. Ela diz que está perdendo muito peso nesse período de amamentação. É normal? É comum que as mulheres percam peso durante a amamentação mesmo, doutora? Sim, é normal que isso aconteça. Não são todas as mulheres que acontece isso, mas é comum sim. Você, além de estar num período geralmente de maior demanda, né, em casa, cuidando da criança, você está produzindo alimento. Então, o seu corpo está num processo de um metabolismo maior, né, de um catabolismo, na verdade. E aí, isso daí faz com que você emagreça um pouco.
Vamos chamar Pode mais ser um pessoas grande a aliado. participar. Muitas mamães vão gostar, né? Estão gostando neste momento dessa informação. Mas vamos chamar mais pessoas para participar aqui do programa. No começo do assunto do dia, a gente lançou a nossa enquete. Mais uma vez, vou perguntar a você que está em casa a enquete do dia. Hoje a pergunta é a seguinte: você tem dificuldades para estimular uma alimentação saudável aí para o seu filho? Liga para a gente, participa aqui do programa, 3424-1977. É a nossa linha interativa, já está disponível para você interagir aqui com a gente. Você liga, responde nossa pergunta, manda também a sua dúvida. Você pode acessar o WhatsApp, que é o 99209-4819, é o nosso WhatsApp também, já está disponível. Mande aí quantas dúvidas você tiver. Você está vendo, as nossas convidadas, elas sempre têm o maior prazer em tirar a sua dúvida sobre o assunto. Por falar em dúvidas, vamos a mais telas, vamos a mais dicas aqui no nosso programa. Dicas importantíssimas para você, papai, você, mamãe, que tem essa preocupação com a alimentação saudável aí do seu filho. Vamos trazer mais informações. A partir de agora, vamos conferir os tópicos da sequência. Olha só, você tem que colocar isso em prática porque vai fazer muito bem a toda a sua família. Dicas importantes. Não forçar a criança a comer mais do que ela aceita naquela refeição. Mais uma vez a gente toca nesse ponto, né? Que às vezes o pai, até de castigo, quer deixar a filha porque não comeu tudo. Não faça isso. Converse. Reavalie, né, esse horário de alimentação, isso é muito importante. Às vezes a gente quer transferir a responsabilidade do problema. E às vezes para a criança, né, doutora? Exatamente. Que não tem nada a ver. A criança ela está ali para ser ensinada. E aí, veja o que é que você está ensinando. O que é que esse momento representa para ela. É um momento de obrigação ou é um momento de prazer? Então, a refeição ela deve ser um momento de prazer. Próximo tópico, né? A próxima informação fala nunca oferecer compensações, presentes e guloseimas, né, para a criança aceitar a alimentação. Agora a Amanda entra com a dica para reforçar esse tópico, porque muita gente faz isso. Se você comer tudo, você vai brincar. Se você comer tudo, você vai ganhar um doce no final do almoço. Isso é prejudicial. É prejudicial por um lado, porque pode ser que a criança ela comece a associar que ela só vai comer se ela tiver uma recompensa. A partir do momento que ela não tiver a recompensa, pode ser que ela não aceite e seja difícil de consumir aqueles alimentos que são servidos. E também porque traz uma falsa ideia de que, de repente, o alimento não é legal. Porque se ela precisa ter uma coisa boa para ela, ela precisa comer aquele alimento que ela não quer, que ela está rejeitando, a associação vai ser mais negativa ainda. Então, a gente não vai estar criando um bom hábito alimentar nesse momento. Não é fácil, é desafiador, é muito fácil a gente falar que não faça, não dê telas, não dê distração, não faça recompensas. É difícil, não é fácil, é um grande desafio. Então, educar é desafiador, formar um hábito alimentar é muito desafiador, mas é importante que a gente evite essas recompensas, porque isso pode atrapalhar, principalmente a longo prazo. Dá menos trabalho educar, formar esse hábito. Será que dá menos trabalho do que reeducar? Parece que reeducar é mais complicado, né? Mais à frente, difícil. Quando adolescente e jovem tentar contornar a situação, é possível, mas é mais complicado ainda. Então, já fica ainda mais essa dica, né, doutora? Com certeza. Às vezes você não precisa nem chegar na adolescência, mas até em idade escolar, esse hábito já está tão estabelecido que fica difícil de contornar. É possível, mas aí já fica um caminho mais trabalhoso. A escola entra como aliada também nesse processo? Com certeza. Muitas escolas estimulam a boa alimentação? Com certeza. Então, tem escolas que oferecem lanches coletivos, né? Que todas as crianças participam do mesmo lanche, com frutas, sucos naturais, alimentos saudáveis. Então, é interessante, a escola ela tem um papel importantíssimo, porque muitas crianças hoje em dia passam, inclusive, o dia inteiro na escola. Então, é de segunda a sexta, não são poucos dias, é o mês inteiro, o ano inteiro, estudando e tendo contato com aqueles alimentos que são oferecidos pela escola. Então, é interessante que as escolas elas tenham um trabalho em conjunto com os pais e as crianças para promover uma alimentação adequada e saudável. Vamos a outro tópico, vamos seguir aqui com mais informações, dicas importantíssimas. As quantidades de alimentos são diferentes para cada criança, vai depender muito do metabolismo. Às vezes tem mais de uma criança em casa, o pai e a mãe montam um prato igual para cada uma. Isso também não pode acontecer na prática. Não, até em filhos gêmeos, eles têm vontades diferentes. É verdade. E isso daí também se aplica para a vontade de se alimentar. Então, a vontade de cada um, a porção, o momento, é muito individualizado.
Ok, você que está em casa, quer participar aqui do programa, mande sua mensagem, sua pergunta no 99209-4819. A gente está esperando aqui sua pergunta e vamos responder no próximo bloco do Assunto do Dia. Vamos àquela rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos juntos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Então fique atento, pegue papel e caneta e boa sorte! Muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos juntos conferir aqui várias oportunidades. 10 vagas para instalador de equipamentos de comunicação, são 10 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.038 é o salário, são 10 vagas para instalador de equipamentos de comunicação. Vamos a mais oportunidades de trabalho? Na sequência, vamos conferir uma vaga para supervisor comercial, uma oportunidade. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.511 é o salário. Vamos a mais oportunidades de emprego? Olha só, uma vaga para empregada doméstica, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 998 é o salário, uma vaga para empregada doméstica. Você que ficou interessado por uma dessas vagas, você pode entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ligue no 3355-2900, 3355-2900 e a gente lembra que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e a gente deseja a você que está em casa boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Tem mais coisa boa aqui no nosso programa. A partir de agora vamos àquele momento que muita gente fica com água na boca. É hora da receita do dia com a gastrônoma Luciana Luna e hoje vamos aprender a preparar biscoito de banana. Ficou curioso? Preste atenção! Se você é fã de doces assim como eu e não consegue ficar sem comer biscoitinhos, hoje eu vou dar uma dica para você comer sem culpa. Eu vou ensinar como fazer biscoitos de banana com aveia. Então, pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. 3 bananas prata maduras, aveia em flocos finos e canela em pó a gosto. O primeiro passo da nossa receita é descascar as bananas e amassá-las. Depois de amassar as bananas, eu vou colocá-las num recipiente e acrescentar aveia até que dê o ponto para que forme bolinhas. A nossa mistura já virou uma massa, agora nós vamos dar um toque com canela em pó. A massa do biscoito já está pronta, agora nós vamos colocar pequenas porções numa assadeira e levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 10 minutos ou até que os biscoitos fiquem bem douradinhos.
Após 10 minutinhos, vamos retirar os biscoitos do forno. Está pronta a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo o Assunto do Dia. Aprovadíssima a receita de hoje. A gente só não gostou da parte que só a Luciana Luna, né, prova aqui o biscoito de banana com aveia. Luciana, não faça isso não. Da próxima vez, mande pra gente aqui no estúdio que a gente vai também degustar, fazer parte deste momento. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia. Lá você vai encontrar o passo a passo dessa receita super simples, muito prática e também saudável. E a gente vai falar mais sobre comida saudável a partir de agora. Temos exemplos aqui de uma alimentação adequada, saudável e também de uma alimentação que deve ser evitada, principalmente na fase da infância. Olha só como a nossa mesa está farta de coisas boas e também de coisas que devem ser evitadas. Aquele biscoitinho ali de aveia com banana, um pouquinho de canela, dá para passar no cardápio saudável? Dá, com certeza. E é bem aceito pelas crianças, pelos adultos, pela família, então tá super aprovado. Criatividade, né? Muito importante que a mamãe e o papai tenham criatividade nesse momento. Sim, é para fazer os biscoitinhos, bolinhos. São receitas simples, tão fáceis de preparar, não exige muito conhecimento nosso na cozinha e que é possível trazer uma alimentação saudável e divertida para a criança também. Vamos trazer essa alimentação saudável, né? Mostrar aqui na nossa mesa. A gente começa pelo belo exemplo e depois o exemplo que não deve ser seguido, ou a gente inverte? O que vocês preferem? Falar do bom. Vamos começar falando. Então vamos lá. Frutas, das mais variadas e mais coloridas. Todas aqui as crianças podem comer? Todas as frutas elas podem ser consumidas, não existe nenhuma contraindicação ao consumo de frutas para as crianças. É óbvio que a gente tem que avaliar cada criança individualmente, se tem alguma alergia alimentar, alguma condição que impossibilite o consumo de determinado alimento, mas todas as frutas elas podem ser consumidas e o interessante é variar. Não ficar somente, meu filho gosta só de uva, ele gosta só de banana, e a gente só oferece essa fruta para ele. Então é interessante fazer um rodízio das frutas, dos alimentos oferecidos, não só frutas, como os demais alimentos, para que a criança conheça e tenha contato com essa maior variedade. Pode-se fazer uma salada de fruta também? Pode ser também, pega como várias alternativa. frutas ali. Uma das coisas interessantes que a Amanda falou em relação à rejeição de determinado alimento é que se de repente numa oferecida de banana a criança não gostou, você tarjar ela como uma criança que não gosta de banana e não ofertar mais a ela realmente não vai ter a possibilidade de comer mais banana. Mas, uma vez que você ofereça novamente em outro momento, uma outra oportunidade, de repente ela vai gostar. Para você dizer que uma criança não gostou de determinado alimento, ela tem que ser ofertada em ocasiões diferentes, pelo menos 10 vezes. Então, são 10 tentativas bem-sucedidas para você dizer que ela não gostou daquilo. Naquela mesma apresentação, a banana partida ali no prato, 10 vezes daquela forma, pode variar? Falando-se sobre introdução alimentar, o ideal é que seja fruta in natura. Depois que você já fez esse contato maior para ela perceber esse sabor, essa textura, você pode ir variando um pouco. A gente fala para a criança, por que é importante ela comer a banana? A banana é rica em quê? A banana é rica em potássio, né? Um mineral importante, nutriente importante. E não somente, eu acho interessante a gente não falar somente dos nutrientes para a criança, mas falar que é gostoso, que é legal, que é amarelinho, porque às vezes a gente leva muito o científico, vai crescer cabelo, você precisa ficar forte, você precisa ficar grande, e às vezes isso não atrai tanto a criança a comer, não é somente essa associação, mas é interessante que ela vá consumir aquele alimento de uma forma mais legal, mais atrativa. Então, ela não aceitou a banana dessa forma, mas será que se a gente fizer um espetinho
de frutas, revezando ali. Por exemplo, ela gosta de uva e gosta de maçã, mas não gosta de banana. Vamos fazer um espetinho, intercalando. Banana, uva, maçã, porque pode ser que dessa forma ela aceite um pouco melhor, na forma de um bolinho, na forma de um biscoito. Então é interessante que a gente fale na linguagem da criança também, né, para poder ser um pouco mais atrativo. Da uva, é difícil, né, encontrar uma criança que rejeita a uva. Aí algumas uvas não têm um caroço dentro, outras têm. Aí pode consumir com esse caroço ou não. Esse caroço pode fazer alguma coisa na barriga dessa criança? Muita gente tem o medo, né, de deixar a criança comer com caroço e tudo. Para as crianças muito pequenas, o ideal é você retirar esse carocinho. A semente, né? Isso, a semente. Para os bebês que estão na introdução alimentar, inclusive, existe um corte que seja mais seguro da uva. Não é o ideal você dar a uva redondinha. Você deve cortar ela longitudinalmente para que a criança não engasgue. Isso é a maneira mais segura de você oferecer esse alimento. Outra maneira segura de oferecer é a maçã, por exemplo. Tem alguns pais que partem, outros raspam, né, na colher. Tem uma idade, né, para acontecer essa raspagem da colher, até certa idade é o ideal, depois a criança tem que ter o contato mesmo com a fruta, o pai só pode partir, na outra fase, já que tem os dentinhos, morde a maçã. Como é que a gente explica isso para quem está em casa? Na introdução alimentar, você pode fazer a maçã já raspadinha para a criança, enquanto ela ainda não tiver os dentes. A gengiva ela é bem dura e ela é capaz de amassar alguns alimentos. A textura da maçã não é tão fácil, para outros alimentos já fica melhor. Então, para a banana, para o mamão, ela já consegue fazer esse amassado com a gengiva, já que não tem ainda os dentes para a função de mastigação. Mais uma vez que a criança já tenha seus dentinhos e já consiga fazer esse movimento, você já pode dar pedaços um pouco mais inteiros. Acho que a pera é mais tranquilo, né, para se alimentar. Ela é mais macia, é mais né? macia do que a maçã. Mas é interessante, assim como o Carol falou, que além de você oferecer esse alimento raspadinho, como a maçã é um pouco mais durinha, a gente até pode submeter a uma cocção, cozinhar por um tempo curto, 10, 15 minutinhos no máximo, abrando um pouco essa textura e pode oferecer para a criança pegar também, para tentar levar à boca, para que ela participe. Não fique apenas num raspadinho, num amassadinho, porque às vezes os pais ficam com resistência muito grande de progredir consistência, com esse receio, esse medo do engasgo, será que ele vai conseguir mastigar? Então é interessante que desde o início esses alimentos sejam oferecidos nas consistências adequadas à idade da criança, mas que também ela tenha essa oportunidade de pegar, de sentir, de se lambuzar e de conhecer texturas diferentes. Quando se fala em frutas, essa digestão ela é mais rápida? Ela é mais completa? As frutas, elas essencialmente têm uma digestão mais leve, né, do que outros alimentos que são mais complexos. E aí são excelentes fontes de fibra, ajudam bastante o intestino da criança a funcionar e aí elas têm uma digestão bem boa, ajudam bastante o intestino da criança. As crianças gostam bastante desse colorido, a composição do prato, mas tem uma certa resistência, né, às verduras, legumes e também, né, os vegetais. Aqui a gente trouxe batata inglesa, no caso a cenoura e o tomate. Está presente, né, esse grupo alimentar está presente, é mais difícil introduzir, é mais difícil fazer com que a criança aceite. Primeiro a cenoura. É mais complicado a criança aceitar essa cenoura? No geral, a aceitação alimentar pelos alimentos de sabor mais doce, ela é mais fácil, né, do que os alimentos, mesmo que não levem sal, eles têm um sabor mais salgado, digamos assim. Mas mesmo com essa rejeição, muitas vezes é um grupo alimentar que é mais rejeitado pelas crianças, as verduras e os legumes. É interessante que sempre estejam presentes no prato. Porque a partir do momento que a gente deixa de oferecer esse alimento à criança, ela começa a se acostumar a não consumir. E isso vai afastando cada vez mais do alimento. Então é interessante que sempre esteja oferecendo de formas variadas. Pode ser a cenoura crua, ralada, crua, cortada em tirinhas. Pode ser a cenoura cozida em cubinhos ou em rodelas. A gente vai tentando variar a forma de apresentação para ver qual que a criança se agrada mais. No caso, o tomate na salada, às vezes precisa colocar um pouquinho de sal, ou não precisa, tempera só com azeite, como é que a gente orienta? Depende da idade da criança também. A partir de 1 ano a gente libera o sal em pequenas quantidades, mas não é obrigatório estar acrescentando sal nas preparações. Mas ela não gosta muito do tomate. Será que ela gosta de pizza? Ela gosta do orégano? Será que a gente pode colocar um pouquinho de orégano por cima, um azeite? Às vezes até um pouco de queijo por cima, só dar uma raladinha no queijo para dar um saborzinho de pizza e de repente
associar uma preparação que ela gosta com uma que não gosta tanto, para que a gente consiga trazer essa criança mais próxima a esse alimento. Então, são algumas estratégias também que a gente pode lançar a mão para ver se consegue. A gente falou daquela estratégia de montar o prato criativo, né? Mostramos para quem está em casa que é importante fazer isso, e com as frutas é mais fácil. A aceitação parece que é mais fácil. Mas quando se trata de legumes e vegetais, mesmo estando atrativo ali aquele prato bem colorido, às vezes a criança pega um pedaço de algum alimento e rejeita. Aí só isso não é suficiente. Aí recorre ao quê? Ao poder da persuasão. Tem que convencer aquela criança que aquilo ali é importante. Como é que a gente tenta orientar esse papai e mamãe? Porque diz que com fruta é tranquilo. Eu acho que o grande ponto é o que a gente já tinha conversado sobre o exemplo. Se aquilo está sempre à mesa e se ela vê os pais dela consumindo, então fica mais fácil dela aceitar e aquela rotina já está mais estabelecida. Se isso não é uma coisa que aconteceu e que de repente você está tentando transformar esse hábito alimentar, então a gente vai ter que lançar mão às vezes da criatividade. Essas dicas que a Amanda estava dando de transformar os alimentos em uma coisa mais atrativa, tanto na questão de ser um pouco mais lúdico ou de ficar um pouco mais parecido com alguma coisa que ele já consumia, só que de maneira mais saudável, é uma excelente estratégia. Então, de repente, você pode fazer como se fosse uma lasanha de berinjela, uma pizza de tomate. Todas essas são estratégias que para a criança fica mais fácil dela estar consumindo um alimento que é nutricionalmente infinitamente melhor, mas que se tivesse in natura ou talvez com uma outra preparação mais convencional, ela não aceitasse. E aí a criatividade pode rolar solta. Criatividade também para usar, né? Para fazer aqui o inhame e a macaxeira, as crianças aceitam? Uma papinha pode ser feita ali com inhame? Pode, a gente pode fazer na forma tradicional, mas também pode ser na forma de purê, na forma de chips. Às vezes a gente pode cortar em fatias bem fininhas, colocar um azeite, orégano, um pouquinho de sal, colocar para assar no forno. Um escondidinho. Um escondidinho, né? Com essa carne, hora da manhã. É interessante. A gente tem várias formas de apresentar esses alimentos, né? Então, isso é interessante que isso atrai mais a criança, não fica somente naquela forma de preparo do alimento, aquele preparo único, só o inhame cozido e só. Então, às vezes fica um pouco monótono, até pra gente que é adulto também, né? A gente Cai quer na variar. rotina e não fica mais atrativo. Não fica tão atrativo. Agora, o que não deixa de ser atrativo, o que não precisa de nenhum artifício para a criança querer e sempre querer mais, é essa outra parte aí da mesa, né? Esses alimentos industrializados, que a criança sempre que quer fazer um lanche já lembra do biscoito recheado, também do salgadinho ali. Então, papai e mamãe, por que é perigoso deixar que a criança se alimente só com salgadinho no lanche, com o refrigerante também aqui e com o biscoito recheado? Essa criança ela pode ter um problema gástrico por conta de só se alimentar nos lanches com esse tipo de alimento, doutora? Certamente. Se a gente for pensar que o lanche escolar ele está presente cerca de 5 vezes na semana, e aí isso seria mais ou menos uns 20 dias do mês, é muita refeição errada que uma criança pode levar se ela ficar consumindo salgadinho, refrigerante, suco industrializado, achocolatado. E aí o percentual que existe de açúcar, gordura, sal nesses alimentos, isso vai ter consequências para a criança. Elevação da pressão, a diabetes, elevação do colesterol. Isso para a criança... Ela pode ter uma gastrite também, por exemplo? Certamente. Por erro dietético, a criança pode ter uma gastrite. Por uma redução da ingesta de fibras que você encontraria nas frutas, ela pode ter uma constipação intestinal. Então, são consequências que a gente tem por apenas, de repente, uma refeição que ela faz errada. Então, uma modificação no lanche da escola já faz muita diferença. Mas o biscoito recheado é doce, Amanda. Como é que a gente fala para esse papai e mamãe que tem sódio, que tem sal no biscoito recheado, mesmo não sendo no sabor salgado? Exatamente. No geral, esses alimentos que a gente costuma dizer que são mais atrativos, tem um motivo, né? Eles têm glutamato monossódico, então são substâncias que são acrescidas aos alimentos para realçar o sabor. Então, isso faz com que a palatabilidade, o sabor, ele fique muito mais aumentado para a gente e isso faz com que a gente goste mais daquele alimento, coisa que nos alimentos naturais não tem. Então, no biscoito recheado, ele tem muita gordura, mas ele também tem sal, ele tem bastante açúcar. Então, a gente não tem apenas o açúcar e a gordura, tem outros ingredientes ali e substâncias químicas que são acrescidas para deixar crocante, para deixar mais gostoso, mais atrativo. E que a gente só descobre lendo o rótulo.
que é coisa que muita gente não faz. E a leitura do rótulo é importante. Isso, uma boa dica da leitura do rótulo, quando você olhar, que você vê pela sequência do que tem de ingredientes, ele sempre vai do que tem mais ingredientes para o que tem menos. Então, grande parte das vezes, quando você vai ler o biscoito recheado, o primeiro ingrediente é açúcar. É o que tem mais. Então, preste atenção na embalagem, porque tem muito, tem muito produto que tem lá. Esse aqui é vitaminado, o salgadinho é vitaminado, tem tantas vitaminas, 100, 200, 300, 400, 1000 vitaminas. Quando você vai ver o rótulo, quando você vai ler, tem mais sódio do que vitamina, que eu acho que tem vitamina em salgadinho? Às vezes a preocupação é tão grande com aquela tabela nutricional de caloria, gordura, carboidrato, que a gente deixa de ler os ingredientes de fato. Como o Carol falou, bem importante essa questão da ordem dos ingredientes. Sim. Eles podem até ser acrescidos de algumas vitaminas e minerais, mas jamais serão fontes desses nutrientes. Então, é muito pouco a quantidade que tem ali e a gente vai encontrar as vitaminas e minerais de fato nas frutas, verduras, arroz, feijão, carne, na alimentação das raízes, tubérculos, na alimentação saudável, mas não nesses industrializados. Aí o pequeno não gosta de comer aquele feijão com arroz, mas o macarrão instantâneo, com aquele molho adicionado, o sachê com molho, fica uma delícia para ele e aquela refeição é a melhor possível. E às vezes eu coloco até uma salsicha partida nesse macarrão instantâneo. O que é que a gente poderia falar? Faça isso ou não faça? Não faça. De jeito nenhum. A gente pode lançar mão de estratégias para tentar substituir isso. Então, se a criança gosta do macarrão, vamos tentar trocar por um carboidrato mais saudável. Usa um macarrão normal ou até um macarrão integral, um espaguete. Faz um molho de tomate caseiro em casa e tenta ver se com isso a criança lembra do sabor do alimento que ela gosta, mas faz uma opção mais nutritiva. Nada de hambúrguer também, Tem ali um hambúrguer na frente. E volta a questão nem aquele artesanal. Ou até artesanal feito em casa, ser feito, sim. Mas esse aí é comida de verdade. Mas industrializado é mais complicado. Sim. Passou por um processo de adição de várias coisas, conservantes principalmente, Isso, aditivos químicos, para que ele tenha esse sabor e durabilidade. Exato. Quando a gente prepara alguma coisa em casa, não dura tanto tempo assim, fica ruim logo. Então, por isso a gente precisa consumir. E quando é um produto que a gente compra e ele passa quase 1 ano de validade, tem alguma coisa errada, Como é que um alimento que é feito com ingredientes perecíveis, ele consegue durar tanto tempo em prateleira, tanto tempo armazenado? Então, a gente já fica desconfiando um pouco quando acontece isso também. Está aqui nossa mesa, Esses alimentos estão disponíveis para todo mundo que está em casa nos acompanhando. Todos são acessíveis. Sim. Todos. Aí fica, a decisão de quem está em casa nos acompanhando. De que lado você quer ficar? Aí eu já dou uma dica, já estou do lado certo. A doutora, se ficar por aí, vai se complicar. Amanda, não fique em cima do muro, venha para cá, porque aqui é o lado mais certo. É o lado mais correto. Uma última dúvida, tem uma última pergunta aqui que chegou no WhatsApp. A pessoa pergunta se existe uma idade certa para exigir uma dieta rigorosa para a criança. Acho que a criança pode estar acima do peso, tem uma idade certa para se conseguir, e se exigir essa dieta rigorosa para a criança? Na verdade, quando a gente fala dieta, já assusta um pouco, Então, assim, dieta, regime, isso já até afasta a criança de querer mudar os hábitos alimentares. Então, é interessante que a gente tente instituir esse hábito alimentar saudável. É óbvio que se a criança ela já está com algum problema de saúde associado a uma alimentação inadequada, o que a gente precisa fazer é começar a mudar o quanto antes esse hábito alimentar. Então, não existe uma idade certa para se começar a ter uma alimentação saudável. Ela tem que ter uma alimentação saudável desde sempre. A gente evita restrições alimentares, alimentação muito restrita, muito reduzida em calorias para crianças, porque elas estão em fase de crescimento e desenvolvimento. Então, se a gente retira grupos alimentares importantes na alimentação da criança, assim como hoje em dia os adultos fazem dietas, regimes, alimentação restritiva, uma coisa é para adultos e outra é para crianças. A gente não pode trazer essa realidade do universo dos adultos para o público infantil também. Ok, no começo do programa a gente fez uma pergunta que foi a nossa enquete e a partir de agora vamos conferir o resultado dessa enquete. Hoje, a pergunta foi a seguinte: você tem dificuldades para estimular uma alimentação saudável para o seu filho? Foi a nossa pergunta. Das pessoas que ligaram e participaram, 72% disseram que sim, que tem uma certa dificuldade em estimular uma alimentação saudável. 28% disseram que não. Que bom, que 28% não tem essa dificuldade. E quem tem a dificuldade pode seguir à risca, as dicas que foram repassadas aqui, que você vai ter um dia a dia mais tranquilo com a alimentação adequada para o seu filho. Estamos agora na reta final do programa. Para agradecer aqui as convidadas, abrir espaço para as considerações finais, doutora Carolina Toscano, ela que é gastropediatra. Considerações finais, o último recado,
Fique à vontade. Pois é, gente, foi um prazer participar hoje aqui do programa. Eu espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem de transformar a rotina da casa, tentar vocês buscarem estratégias de uma alimentação mais saudável para as crianças. E o que eu peço é, tentem descascar mais e desembalar menos. Muito obrigado, doutora. Também queria agradecer a Amanda Guimarães, nutricionista infantil. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada pela participação mais uma vez aqui com vocês. É muito bom contribuir e poder passar um pouco do que a gente vive no dia a dia e que pode ajudar tantas famílias, né? São muitas dúvidas, como a gente viu, 72% dos pais têm uma dificuldade de conseguir instituir um hábito alimentar para os seus filhos. Então, isso é um problema geral que a gente encara e que a gente precisa estar junto, profissional, família, para conseguir vencer esse grande desafio. Mas juntos a gente consegue seguir adiante. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!